pessoal vai assustar, né? Porque geralmente a gente atrasa muito. Hoje, estamos no tempo. Deixa eu voltar. Boa noite, pessoal. Boa noite, doutor Elcio. Está conosco aqui, muito gentilmente nos atendendo hoje. Quero cumprimentar a população de Nova Lima que nos acompanha. Nós vamos fazer uma horinha aqui, esperar o pessoal entrando. Daqui a pouco eu faço uma apresentação do Dr. Elcio, que vai estar conosco aqui hoje. Tá bom, nós já temos umas pessoas aqui, ué. Priscila, boa noite para você, Priscila. Acompanha aí, você que é de Bicalho, tenho certeza que está muito preocupada com as questões que vem assolando aí, né, a nossa região. Eu penso que vai ser muito interessante você estar participando. Sr. Elcio, Nova Lima inteira conhece o senhor, com certeza é uma pessoa que tem muitos trabalhos prestados aí na nossa cidade, né? Muito tempo atuando na Anglo Gold, muito tempo na Boa. Gostaria que o senhor se apresentasse antes da gente falar aqui sobre os temas que nós vamos abordar, pode ser? Perfeitamente. A minha relação com Nova Lima, com Barrais, e com ambos os temas, eu acho que é muito próximo. Sim. Porque eu comecei a minha vida profissional trabalhando na mineração Boa, então, e naquela época eu comecei como chefe de departamento de propriedades. E sendo assim, tive a oportunidade de conhecer o município com bastante profundidade. O senhor é de Nova Lima? Eu sou de Nova Lima. Bacana. E como chefe de propriedades, a gente tinha condição de visitar todo o território municipal, a parte do sul do município, onde estão as lagoas geradoras de energia elétrica da companhia, e por aí vai. Isso foi por volta de 1970, primeira metade da década de 70. Quase a minha idade, eu sou de 69. Veterano. Eu era de Rio de Peixe nessa época. Muito bem. E aliado a isso, eu tive a oportunidade, na década de 80, falando ainda de município de Nova Lima, além de assessorar algumas administrações passadas, eu tive a oportunidade, na década de 80, de chefiar um grupo que foi incumbido de elaborar o primeiro plano diretor do município de Nova Lima. Sim. Foi por volta de 1985, por aí assim. Isso aí foi o embrião do que se foi evoluindo depois até os dias de hoje, né? Filha de Márcia Nazaré. Nessa época eu lembro muito dela. O João Duarte, uma turma muito boa naquela época. Nós chegamos a plantar esse embrião e foi crescendo e tal. Seu Walter, exatamente. Bom, isso aí do ponto de vista do município. Agora, já com respeito ao problema das barragens, eu passei a tratar desse tema a partir do ano de 1981, Sim. na oportunidade em que nós implantamos eu fui incumbido de chefiar a implantação das barragens de rejeitos do Vale do Queiroz. Sim. Da então mineração Morro Velho. Que é aqui no Galo. Que é no Galo. Sim. No Galo e abaixo da mina d'água. Né? Sim. Então, desde então, a minha relação com barragens passou a ser permanente e cada vez mais intensificada. Até os dias de hoje, eu ainda continuo trabalhando na área de consultoria. Tanto é que a gente teve uma certa dificuldade de agenda aqui, porque o senhor estava prestando consultoria e tal, e talvez com o tempo um pouco ocupado nesse sentido. Né? Perfeitamente, exato. Pois é, doutor Elcio, passado esse breve relato aí, o que mais assola Nova Lima hoje são as barragens, né? É estranho que de uma hora para outra, apesar de parecer que assim, a coisa já foi de uma hora para outra, que aqui em Nova Lima a gente começou a discutir esse tema com mais frequência. Eu me lembro que em 2015, quando deu o problema da barragem lá de Mariana, isso chamou a atenção da gente, nós fizemos uma audiência pública na Câmara e tal, começamos a cobrar das autoridades aí uma legislação mais rigorosa, mas isso com o tempo parou, e agora volta de novo a assustar a gente
com a questão de Brumadinho, né, mais de 300 pessoas que morreram, um prejuízo enorme para o meio ambiente, né, para a vida dos rios, do rio, na verdade, o Rio Paraopeba, né, isso com uma possibilidade de, inclusive, chegar Bom, o nome do rio fugiu agora. Mas de chegar onde o Rio das Velhas deságua, eu vou lembrar daqui a pouco. E Nova Lima começa a gente a ter, depois desse alarde aí da Vale, as pessoas começam a ter problema. Realmente as pessoas têm a razão para ter tanto medo dessas barragens assim, Celso? Uma questão que eu acho importante na introdução desse tema que se coloca é o seguinte. Eu venho acompanhando toda a legislação que tem sido baixada no sentido de policiar melhor a questão da segurança das barragens. E o que eu vejo é o seguinte, pelo menos de uns 10 anos para cá, os órgãos de fiscalização, né, o DNPM, agora a AMN, eles vêm cada vez mais dotando o sistema de uma série de obrigações bastante rígidas e do ponto de vista do sistema, eu acredito que não tem muito mais o que fazer além do que já está estabelecido pela legislação. Isso. Evidentemente que uma coisa é o que deve ser feito e aquilo que está sendo cumprido. Né? Mas do ponto de vista da lei que rege essa matéria, eu acredito que ela é muito rigorosa e, se bem cumprida, não seria possível admitir qualquer tipo de desvio. A gente tinha uma legislação muito antiga, quando foi agora recentemente... Recente, de 5 anos para cá. Né? De 5 anos para cá, você teve uma legislação mais rígida. Muito rigorosa. Com um rigor maior, mas o que a gente percebe muito das pessoas colocando para a gente é que a fiscalização ela é muito falha. Então, para o senhor que é da área, quando fala assim, imagina para vocês verem que a fiscalização ela sempre parte de informações que são da empresa mineradora, né? Ela não, a pessoa vai lá fiscalizar, mas quem passa esses dados para quem está fiscalizando é a própria empresa. Isso é realmente um absurdo ou isso é natural do processo? E a gente, por esse momento, talvez até pelo clamor do momento e o calor do que está acontecendo aí, a gente acha que isso é um absurdo. O senhor entendeu minha pergunta? Eu entendi. Na realidade, o sistema, os mecanismos que estão colocados, vou ver se eu entendi isso, a sua dúvida, né? Os mecanismos que estão colocados, eles existem e são bem vastos, abrangem suficientemente as necessidades de você cercar aquelas estruturas dos cuidados que são necessários. Né? Agora, o que a gente percebe é que, do ponto de vista da empresa, ela muitas vezes, ela está, pelo menos onde eu trabalhei, eu vejo que as pessoas se dedicam. Agora, a gente não percebe a contrapartida da fiscalização. Entendi. Porque a gente sempre espera que a fiscalização seja suficientemente atuante para que isso dê bom resultado, né? Sim. E eu acho que agora, com tudo que vem acontecendo, está sendo mostrado aí que, de fato, o número de fiscais que eram muito poucos. É muito pouco, é bem insuficiente para fiscalizar o Brasil tudo inteiro. Aquilo, né? E não simplesmente ficar, vamos dizer, acreditando na documentação, do que está sendo dito na documentação. Né? O senhor trouxe alguns mapas aqui, eu achei interessante esses mapas, que o senhor, hoje, por exemplo, quem está em Honório Vicário, está num temor enorme, né, de que a água que vai vir, ou o rejeito que vai vir, se porventura vier, e Deus que livre e guarde que isso não aconteça, mas eles estão lá todos calculando que esse rejeito pode chegar em Honório Vicário. Eu também acredito que pode, porque aquele ribeirão, ele deságua ali. Pela experiência que o senhor tem, isso chegaria lá em volume tão grande assim para
dar um prejuízo do ponto de vista físico e financeiro para as pessoas em Honório Bicalho, ou é mais um prejuízo ambiental mesmo, no sentido que ali a gente tem uma captação de águas da Copasa e todo esse processo? Qual que é a opinião do senhor com relação a isso? O que é preciso colocar introdutoriamente é o seguinte, quando em qualquer tipo de barragem, desde que ela seja classificada num nível tal que exige um cuidado maior, né, pelas suas características, um dos documentos que foi fixado no sistema de fiscalização é de que uma dessas exigências é de que você tenha disponibilizado ou tenha ainda o conhecimento de que a mancha de inundação seja definida, ou seja, desde que ocorra, por mais remota que venha a ser essa possibilidade, mas desde que haja uma ruptura, essa mancha tem que ser definida até que ponto ela atinge. Sim. Né? E muitas vezes o simples conhecimento dessa informação já começa a alardear. Porque, por exemplo, o pessoal definiu esse caminho de perigo, é porque existe a possibilidade da coisa realmente e a coisa está prestes a acontecer. E não é verdade, né? Simplesmente se os cuidados afrouxarem e chegar a um ponto de que aquilo vai ser colocado em risco. Mas no caso específico do que está sendo falado esses dias, da barragem de Macacos, e eu até não tenho os dados da barragem para falar em que nível de risco que ela está, mas diante do que se conhece da capacidade dessa barragem, parece que é da ordem de 3 ou 4 milhões de metros cúbicos, uma coisa assim. 2,5, 3, né? E o percurso que ela tem a percorrer com essa mancha de caminhamento da lama, o que a gente sabe é que ela vai percorrer uma área com pouca densidade demográfica, né, com poucas habitações, sim, e vai desaguar no Rio das Velhas, ali nas proximidades de Honório Bicalho. Sim. Né? Eu acredito, pelo que eu percebo, pela distância que existe, que as consequências seriam, evidentemente, teriam consequências, mas nada parecido com aquilo, né, que tem se ouvido por aí. Né? Eu acho que ela chegaria, o estrago, a lama, o material chegaria até o Rio das Velhas, causaria uma perturbação localizada, e não acredito, por exemplo, que ela viesse a atingir as instalações da captação do Rio das Velhas. Eu tenho falado com as pessoas, porque, por exemplo, eles estão com planos, né, de tirar os meninos de escola e todo esse processo. E as pessoas estão muito assustadas com isso, mas eu falei que isso é uma coisa mais do que normal, né? Ou seja, você tem um alerta, você precisa de orientar e educar a população para o que vai fazer se porventura acontecer. Então, o momento agora é justamente você colocar em prática aquele plano de como que isso vai ser se acontecer. Então, eu não penso que as pessoas têm que ficar tão assustadas como estão, mas, de qualquer maneira, deixa realmente as pessoas um pouco incomodadas, né? Sai da zona de conforto, né? Não, você está correto, Silvânia. De fato é isso, mas tem que ter sempre em mente que aquilo trata-se simplesmente de um treinamento. Né, de um treinamento. Se essa hipótese, mesmo que remota, mas se ela vier a acontecer, então as pessoas têm que saber o que fazer. O que vão fazer. Que maravilha. A hora que eu falei assim, eu vou mexer com quem está nos assistindo aqui, o meu telefone, você pode me emprestar, fazer favor? Toma aí. Eu vou mexer com quem está nos acompanhando aqui de casa, né, para a gente dar um oi para o pessoal. A Priscila Keller mandando boa noite para a gente. O Sidney José, boa noite para você também, Sidney. Roberta Júnior, boa noite. O Reginaldo dizendo que não vai ficar até o final. Alguém me corrigindo aqui, ou eu mesmo, que a água vai chegar lá no São Francisco, mas na hora não apareceu na minha cabeça de jeito nenhum aqui, que era o Rio São Francisco. A Ivete Patrícia também desejando uma boa noite para a gente. A Sandra Lúcia dizendo, realmente, Silvano, nós da comunidade de Honório Bicalho estamos preocupados. Quais seriam as consequências se atingisse Honório Bicalho, né? Eu falei isso. O senhor falou. E a Ivete, ela está falando lá, e eu concordo.
iria comprometer o abastecimento de água da nossa cidade, da região metropolitana. Eu acredito que pela complexidade ali, realmente, talvez até pelo tipo de água que vai descer junto, e ali desce vários elementos químicos, pode sim comprometer o fornecimento de água, né? Isso é uma coisa... Mesmo que não atinja, né, que a lama não atinja até a posição ali da Bela Fama, mas sim, certamente vai comprometer a qualidade da água. Vai, porque aí você contamina a água e tem todo esse processo. Eu acho que ainda nessa linha aqui da contaminação da água, a gente pode entrar numa outra barragem aqui, que o senhor falou que fez um estudo sobre ela, né? E talvez fosse até muito interessante que o senhor pudesse esclarecer isso para a população que nos assiste, referente à questão da mineração, da mineradora Mundo, né? A Mundo Mineradora desenvolveu ali os trabalhos dela, e lá é ouro, não é minério, mas até onde eu consegui chegar, aquele rejeito ele é altamente contaminante. Ele já está mais solidificado do que os outros, mas ainda assim tem um perigo muito grande. Só podia falar sobre essa barragem? Não, perfeitamente. O caso específico da barragem do Engenho, né, da mina do Engenho, lá em Riacima, eu tive a oportunidade de fazer uma visita, de fazer uma inspeção com um grupo de técnicos, pouco depois do seu fechamento, né? Na realidade, não chega a ser nem um fechamento, foi um abandono. Foi um abandono total, né? Porque eles o pessoal deixou tudo para trás, e sem medidas de manutenção e tudo mais. Então, quando eu lá estive, de fato, ela estava carente de uma série de medidas, né? Pelo menos ter um programa de monitoramento para ser acompanhado, e mais do que isso, até um fechamento como deve ser feito. Isso foi em 2014 que eu estive lá, e pelo que sei, até hoje ela continua no mesmo estágio. Sim, eu estive lá tem poucos dias. Ela, pelo que me consta, ela tem 600 mil metros cúbicos de material, né? Mas o que causa maior temor é que, até por ser rejeito de mineração de ouro, ela contém contaminantes com muito mais periculosidade do que a mineração, o minério de ferro. E além disso, a proximidade do Rio da Zé, parece que ela está a 2,5 km. É muito maior a O proximidade. Rio da Zé está muito próximo. Então, o risco, eu acho que o risco da Mundo Mineração A Mundo Mineração quando nós estivemos lá, eu fui recebido pelo secretário de Meio Ambiente, que, aliás, nas questões, né, que realmente o rejeito de lá ele é muito contaminante. Então, ele até nos tranquilizou, falou assim, bueno, olha, a Copasa faz inspeção aqui frequentemente. A gente estava lá, com pouco chegou lá um carro da Copasa, realmente com o pessoal fazendo lá as medições e tal, e a preocupação não era, porque as pessoas de Honório Bicalho, por exemplo, têm uma preocupação muito grande que você poderia, a lama ali, causar um prejuízo muito grande, levar vidas e essa coisa toda. Mas segundo gente, esse trem está me fazendo raiva. Segundo o secretário, não teria nenhum problema com relação a isso. O problema maior mesmo é a contaminação que podia prejudicar muito. Eu vou ler mais um pouco aqui. A Priscila Keller, o senhor acabou de dar a resposta para ela. Ela falou, gostaria de saber sobre a mineradora Mundo. Eu acredito, Priscila, que você está nos acompanhando aí, já teve um panorama aí, né, dessa questão. O Emanuel Silva, ele está dizendo o seguinte, gostaria de saber se tem alguma barragem, caso se rompa, Deus queira que não, e se tem alguma que pode atingir o centro de Nova Lima. Tem barragens próximas ao bairro Mingu e elas são bem grandes. Obrigado. Ele está dizendo, é uma pergunta que todo mundo tem, né? Se essas barragens romperem, se elas atingiriam aqui o centro de Nova Lima. A gente tem visto muitas reportagens dizendo isso aí, né? Que abordando esse tema. Nós até conversamos um pouco antes. Acho que dá para você mostrar esse mapa, não dá? Eu acho que é oportuno, eu vim meio que preparado. Emanuel, vamos ver. O Sr. Elcio vai tentar explicar para você essa questão aí. A questão é a seguinte.
não sei se é possível fazer um foco nesse desenho de mapa. Ele procura mostrar o município de Nova Lima, que está colorido aqui, mas com cores diferentes, identificando as bacias hidrográficas, né? É muito importante conhecer isso para efeito de se entender essa questão de quem polui. Se houver uma ruptura de barragem, quem vai atingir quem, né? Então, você vê nessa mancha, aqui na parte norte do município de Nova Lima, a primeira bacia hidrográfica, né, a caminho de Sabará, é a bacia conhecida como da região Ana da Cruz. O pessoal que é do município vai saber bem disso, né? Ela divisa com Raposo de um lado e com Sabará ao norte. Logo em seguida, em cores, em rosa, aqui está a bacia do Cardoso e do Cristais. São as duas subbacias que juntam, que se unem nas proximidades do campo do Vila Nova, né, para quem conhece bem a cidade, e estão exatamente desembocando na parte que a gente chama de sede do município. Sim. Essa bacia o que está nela, tudo que está nela e que pode causar danos na sede do município. Ou seja, alguma coisa que vai interferir ou vai descarregar no Ribeirão do Cardoso ou mais abaixo do Ribeirão dos Cristais. Ou seja, seria só a barragem de Águas Claras. Seria somente a barragem de Águas Claras. Que é enorme, né? Porque as barragens da Morro Velho, né, daqui da região do Galo, do Cambimbe, elas estão situadas na barragem de Ana da Cruz, que é a barragem da região do Queiroz. Que vai desaguar no Velho. Vai desaguar no Rio das Velhas. Sim. Ou seja, embora eu conheça bem, e essas barragens a gente sabe que elas estão muito bem, têm níveis de risco baixíssimos, né? Elas estão bem seguras, mas se acontecesse um sinistro qualquer, elas iam atingir o Rio das Velhas na região do Galo. Sim, Raposos. Ou seja, logo depois da sede do município de Nova Lima. Sim. Né? Então, respondendo, a sede do município de Nova Lima, ele só está sujeito, ou, no caso do Cardoso, a barragem ou a cava da mineração da antiga MBR, na Serra do Curral, que ia descarregar no Cardoso, ou se não, alguma coisa que acontecesse, que eu não conheço, nas cabeceiras do Ribeirão dos Cristais. Que também não tem nada. Que não tem. E o Ribeirão dos Cristais, é bom que se diga, ele possui 2 barragens de proteção enormes, no curso dele. Feitas, né? Exatamente. Que seriam um salvaguarda de algum sinistro a montante. Sim. Então, sob o aspecto, consideradas essas questões que foram abordadas, a subbacia, que a gente chama do Cardoso Cristais, elas estão bem tranquilas quanto a problema. Ou seja, a cidade de Nova Lima não teria problema nenhum. Centro histórico. A não ser isso, centro histórico. Sim. Essa parte amarela, que seria o centro do município, né? Isso. Ele é irrigado, vamos dizer, pela bacia do Macacos. Ou seja, tudo que acontece no vilarejo do distrito de Macacos e as diversas minerações que tem por aqui, caso aconteça algum sinistro, ele vai descarregar no Trevo de Bicalho, no Rio das Velhas, próximo ao Trevo de Bicalho. Sim. Como já foi dito. Né? E mais para o sul, onde estão situadas, ganha destaque, as barragens do sistema hidrelétrico de Rio de Peixe. Isso. Seria a subbacia mais baixa. Então, nós temos essas quatro subbacias. Aqui já seria a subbacia do Cambimbe, mas já é no município de Raposa, e a do Vargem do Lima, e já é no município de Riacima. Né? Então, essa figura, eu acho que ela é bem didática. Ilustra bem que o município de Nova Lima, nesse ponto, nesse aspecto, ele está bem resguardado. Espero que tenha respondido aí, Emanuel. Eu vi aqui que você já agradeceu. O Reginaldo Martins Barbosa está dizendo: legal que você se reuniu hoje com o deputado federal Zé Silva e com o deputado estadual professor Wendel, junto com o presidente da Câmara e com o prefeito e o vice, e a responsável pelo turismo. Hoje mandei, não consegui... Hoje mandei para ambos a necessidade de se proteger vidas, mas também de proteger as finanças das cidades antigas
e que tem Nova Lima. Realmente, o Reginaldo está falando de uma coisa muito séria. Aqui, o centro histórico, o senhor já deixou claro para a gente aqui que seria remoto, muito remoto, a possibilidade da gente ter uma barragem se rompendo e atingindo aqui o centro histórico. Agora, a questão de São Sebastião de Águas Claras, e a gente tem sempre cobrado isso com muita veemência. Hoje eu fiz essa cobrança lá no gabinete com o prefeito, porque a gente precisa que a Vale, ela, de alguma forma, não sei como que a gente vai conseguir isso, mas ela tem ressarcir aqueles comerciantes que tem lá, que vivem eminentemente do turismo e que vão ficar aí 3, 4 anos para conseguir novamente voltar ali a vida ao normal, se voltar, né? O Reginaldo está colocando, e eu concordo muito com ele, a gente precisa de provocar a Vale para que ela faça essa compensação. Só para o senhor ter uma ideia de como que é sério isso que o Reginaldo está fazendo, a gente sabe que São Sebastião de Águas Claras é cheio de pousadas. E as pessoas, as 170 pessoas ou alguma coisa perto disso, que foram tiradas de lá, elas que estão em hotéis, elas estão em hotéis de Belo Horizonte. Por que não colocar essas pessoas nos hotéis de lá de São Sebastião mesmo? Porque a gente sabe que tem muitas pousadas ali que receberia muito bem essas pessoas, né? Fica aí essa pergunta, por que a Vale não privilegiou as pessoas de lá, da região, né, do distrito lá? De qualquer forma, a gente tem trabalhado nesse sentido. A Meibel Nobre, quantas barragens tem em Nova Lima e qual a real situação de todas? A gente está dando essa resposta aqui com o tempo. São 26 barragens, é isso mesmo, doutor? Acredito que sim. A gente, aqui no mapa da FEAM, a gente tem 26 barragens catalogadas, a maioria delas estão com a Vale e algumas, salvo me engano, 3 ou 4 estão com a Anglo Gold. A Cristina está perguntando se fica no ar. Fica aí para você, é só depois entrar de novo que você vê aí as nossas colocações. E o Alan Carlos também está nos assistindo aqui. O Alan, grande abraço para você. Alan sempre acompanhando a gente aí. Se tiver alguma dúvida, Alan, faça, porque o momento é esse, a gente está aqui com uma autoridade no assunto. Sou Elcio, doutor Elcio, vou voltar aqui à questão de São Sebastião de Águas Claras. O senhor já disse aí que o senhor não tem conhecimento, assim, não seria seguro que o senhor falasse, olha, lá tá perigoso mesmo ou não, até porque... seria até leviano, eu acho que não é o caso. Mas pela situação que tem lá, é realmente muito perigoso. Tem gente falando que a lama chegaria até na igreja de São Sebastião de Águas Claras, e eu fico pensando assim, deve ser uma coisa muito violenta para cobrir todo aquele vale que tem ali e chegar na igreja. E aí eu acredito que existe muito fantasia por trás da informação, né? Muita gente exagerou e... O que eu penso que seria muito importante nesse momento, né? Ao verificar o impacto que está causando na comunidade, não só na comunidade, mas no comércio local, né, na vida da cidade, seria muito prudente que fosse melhor detalhada para a população e para o pessoal de Macacos, qual seria o real alcance dessa lama. Né? Não é falar a lama de um eventual sinistro vai atingir o município de Macacos, mas mais precisamente onde e com que intensidade. Eu acho que isso era importante, porque às vezes é um problema de menor monta, hipotético e de menor monta, e que, no entanto, está inviabilizando ou causando temor em muitas pessoas que querem ir para Macacos. E aí, na dúvida... Não vão. E são pessoas do Brasil inteiro. Inclusive, agora eu fiquei sabendo que a Vale está disponibilizando transporte para as pessoas que estão indo para as pousadas, porque você não tem jeito de passar lá dentro, né? Olha que coisa mais constrangedora, né? Você chega num lugar, você chegar lá na pousada, você precisa de um transporte que é da empresa. Então, é um negócio que realmente deve estar preocupando muito. A Priscila Kellen, ela colocou uma informação aqui, que eu também já ouvi essa informação, e aí eu entendo que o senhor não esperava do senhor respostas assim tão precisas. Afinal de contas, o senhor não trabalha na Vale, o senhor não é fiscal, o senhor é um estudioso do assunto, e eu entendo isso. E também não estou falando nada que...
essa informação da Priscila, ela é muito interessante. Ela fala assim, ó, tem 32 barragens, sendo 26 de rejeito e 18 em situação de risco, segundo informações. E eu quero focar nessa fala da Priscila, que eu acho que ela tem a ver com o que a gente está vivendo hoje. É muita desinformação. Assim, um fala que é 26, e eu estou aqui com um trabalho da FEAM, né, que ele é de 2018, mas nesse estudo aqui da FEAM, eles falam em 26 barragens, sendo que 96% dela, ela tem condições de estabilidade, né? Em 2017, não sei se ele consegue colocar aqui, mas em 2017 a FEAM atestou que 96% das barragens, elas estavam em condições aí que são interessantes. E, de repente, de uma hora para outra, já aparece mais e a estabilidade não é atestada de 18. Isso causa na população um medo muito grande. E eu acho, quando a Priscila coloca aqui, eu acho muito interessante, porque é justamente isso que acontece. Parece que eles estão soltando tantas informações e a pessoa acredita no que quer e tal, que está desinformando a população. E essa desinformação é que está causando tanto medo, igual eu vi lá em Honório Bicalho, as pessoas aterrorizadas, com medo de ficarem dentro de casa. Eu recebi uma mensagem de uma senhora que falou, não dormi essa noite. Eu teria muito mais medo de dormir ali perto da igreja de Honório Bicalho, por causa de uma cheia no Rio das Velhas, do que em função dessa questão aqui. Exato, sem dúvida. O senhor concorda comigo? Plenamente. De qualquer maneira, as pessoas elas estão atemorizadas, e isso é muito ruim, né? O Ronaldo está perguntando aqui, Silvânio, uma pergunta ao seu convidado. Qual é o real motivo do fechamento da mineração Morro Velho? Pois até hoje não fizeram nada na propriedade e não deixaram ninguém fazer. Será que é verdade que isso é uma verdadeira bomba a explodir? Existe algum perigo nessa área que a gente está tão pertinho dela aqui, né? A da Mina Velha, quando desassessorou toda essa região, existe algum perigo, alguma coisa que pode acontecer na Mina Velha ali, um desmoronamento, alguma coisa desse tipo? Bom, até onde atinge o meu conhecimento, eu diria que não, isso é só fantasia. Nem sei de onde surgiu isso, né? Essa imagem que surgiu, que eu fico sabendo agora. Eu diria que não tem nada a ver. Ele ainda fala, né? Eu acho que o que existe ali, de fato, incomoda a todos nós, Nova Alimentos, o fato de uma área preciosa, ela está durante tanto tempo, vamos dizer, abandonada, né? Sem serventia, quando ela seria muito bem-vinda, se agregada ao contexto do município, né? Então, a gente tem, por exemplo, em Ouro Preto, desculpe, eu até cortei o senhor, mas é porque essa área aí, ela me entusiasma muito. Eu acho que o senhor teve na prefeitura na época, não, foi antes do senhor, que a gente estava estudando aí, né, falava-se num projeto Gold City, uma coisa assim muito bacana para o centro da cidade. Eu acho que isso mudava a característica da nossa região aqui, né? Mas não evoluiu, tem que mexer no plano diretor, o plano diretor está mais enterrado do que nunca, e as coisas não têm evoluído em Nova Lima nesse sentido. Mas realmente é uma pena porque o município, a cidade, iria lucrar bastante com essa... Tem galpões aqui que são maravilhosos. Ouro Preto fez isso numa área deles lá de mineração, que ficou bacana. Eu já fui num evento, num lugar que era Minas, um negócio muito, muito, muito elegante, muito charmoso. A dinâmica do tráfego urbano, né? Todo ele teria benefícios de toda a gama. Né? O Nilson Rodrigues está perguntando aqui. Boa noite, Silvânio. Queria saber, se Deus livre e guarda acontecer o rompimento da barragem do Mar Azul, se o rejeito poderá chegar à barragem dos Cristais. O senhor já respondeu, acredito que não. De qualquer maneira, ele vai responder, Nilson. Obrigado pela sua pergunta aí. Teria possibilidade da barragem lá de Macaco chegar nos Cristais? Não, de maneira nenhuma. Não existe são possibilidade bacias completamente diferentes, né? Isso eu abordei quando eu mostrei esse mapa das bacias, né? Tudo que acontecer, os cristais estão na sede do município. Ou seja, o sinistro que vai gerar algum compligador nessa região da sede do município seria advindo somente
Dessa bacia. Da bacia do Ribeirão dos Cristais ou do Ribeirão do Cardoso. Sim, mas é porque isso que ele está falando faz sentido, que ontem eu recebi mensagens de uma pessoa e é neura mesmo, que as pessoas vão... choveu muito ontem. A banqueta encheu e transbordou. E as pessoas já começaram a perguntar, olha, não tem perigo, senão não vai chegar aqui na minha casa? Quer dizer, é o que eu falei, mais uma vez, a desinformação... É por isso que a gente faz isso aqui. Hoje eu até eu fiz uma colocação na internet que as pessoas ficam falando assim, por que você está falando nesse assunto agora? Você está querendo aparecer. Não, é nossa função aqui informar a população. Como eu não tenho capacidade técnica e conhecimento suficiente para informar na medida que a população merece, eu vou conversando com as pessoas, eu vou no deputado, olha, nós precisamos de leis mais rígidas. Olha, nós precisamos de fiscalizar de uma forma mais eficiente. A gente vai fazendo esses caminhos e as pessoas às vezes não entendem muito isso. Essa desinformação ela gera uma frustração muito grande, né? Ô Silvânio, posso? Sim. Se você me perguntasse agora, em meio a tudo que tem sido falado aqui, o que mais te atemoriza em Nova Lima, eu responderia: o Rio Grande. Sim, a gente tem muito mais o Rio Grande, a possibilidade de transbordo, de colapso do Rio. A volta redonda ali. Diante do que ele se transformou, ele é muito mais uma bomba relógio do que todas essas outras que estão sendo consideradas. Né? Eu acho que a gente... falando do centro histórico aqui. Eu acho que a gente pode fazer uma live aqui só para falar de Rio Grande. O tanto que eu sei que o senhor é apaixonado com aquilo ali, o entusiasmo que o senhor tem... E a decepção também, porque eu só moro ali, né, perto ali do Rio Grande e tal. Então, é a decepção também. Muitas falam assim, o cartão postal de Nova Lima. Eu falo isso com muita tristeza. Já 2 mandatos a gente com esperança de que aquilo vá mudar. E hoje, eu falo com o senhor com muita tranquilidade. Não vejo, assim, sinalização nenhuma de uma mudança muito rápida no sentido de revitalizar aquela área, de fazer aquilo ali se tornar realmente... aquela coisa bucólica que Nova Lima sempre teve, você caminhar ali, gostoso, com a família e tal. Eu vejo muita dificuldade nisso. Mas vamos andar, que a gente tem mais aqui, ó. O Lilico Santa dizendo, Silvânio e doutor Elcio Barbosa, importantíssimas informações. Esse esclarecimento é fundamental para a população. Lisli, agora acalma seu coração, tá? É porque a Lisli está muito preocupada com essa questão aí das barragens. A Ivete Patrícia está dizendo, a população de Nova Lima não está sabendo nada sobre a rota de fuga. Onde seria em caso de estouro da barragem? Eu acho que até antes do senhor, eu vou dar uma... em Honório Bicalho, por exemplo, que existe uma possibilidade, né, de acontecer lá um alagamento ou alguma coisa perto disso, a população está sendo, ontem e hoje, sendo muito informada sobre isso, inclusive está tendo um trabalho na escola de como que tiraria esses meninos de lá, para onde que iriam, já estão tratando os pontos, né? Eu sei que na igreja de Nossa Senhora Aparecida é um ponto, no campo do Aliados é outro ponto, então eles já estão fazendo todo esse trabalho, a Defesa Civil fazendo esse trabalho na tentativa de fazer a retirada das pessoas. Só tem mais alguma informação com relação a isso? A esse deslocamento das pessoas em caso de um Não, acidente eu só grave? Complementaria dizendo o seguinte, em Bicalho sim, porque houve já, foi deflagrado o sistema de segurança, né? Isso. De que a barragem teria entrado num nível de alerta. Agora, em Nova Lima não existe, porque não existe esse nível de alerta, essa possibilidade. Isso, né? entendi. O dia que acontecer, vai se aplicar o mesmo na série. Ivete, espero que você tenha entendido aí a resposta do doutor Elcio e também a minha colocação. Márcia, que fez aniversário ontem, antes de ontem, eu não fui no aniversário dela. Grande abraço para você, Márcia. Vou aí na sua casa, em Honório Bicalho, que está fora, a sua casa vai ficar fora da área aí que eles estão colocando como área perigosa. Vou aí na sua casa te dar um abraço grande, viu? Aí uma custódia está dizendo que a Lisli, que ela já compartilhou a live com a Lisli. A Maria Antônia está dizendo, quanto tempo vai demorar essa agonia? É difícil falar, né, doutor? O caminho para isso, né?
a solução para isso, o caminho, é maiores e mais confiáveis informações em cima da população. Sim. Só isso. Para te dar o conforto. Né? Eu penso que é uma coisa difícil, porque ela está mexendo com o emocional das pessoas. Quando a pessoa lembra e pensa, né, que em Brumadinho morreram 300 e tantas pessoas, e sabe que nós temos 26, 32 barragens, o emocional da pessoa se transporta para na hora. Lugar. E a gente sabe que daqui de Nova Lima tiveram pessoas que morreram lá, né? Então é realmente uma situação de alarme mesmo, né? O Alan Carlos está dizendo aqui, Silvânio, há cerca de 11 anos atrás, eu trabalhei na Vale. Ô, Alan, você não tem essa idade toda não, hein? Tô brincando com você, Alan. Eu trabalhei na Vale como aprendiz, agora ele explicou. E lembro que em um dos momentos de capacitação foi falado por um profissional que toda barragem tem um prazo de validade. Em 2015, com o rompimento da barragem... Gente, o pessoal acha que eu leio mal, mas é porque a timeline ela fica andando e aí eu, às vezes, me perco aqui. Com o rompimento da barragem em Itabirito, foram apresentadas para a Vale várias alternativas que poderiam viabilizar a redução dos rejeitos na barragem. São mais de 40 itens que podem ser reduzidos como rejeito, mas a empresa não quis tomar as devidas providências pelo alto investimento que demandaria. Espero que a empresa seja responsabilizada com todo vigor e tome as providências. Alan, antes do senhor Dr. Elcio falar, esse assunto é tão sério, Alan, que as pessoas, eu vejo muitas pessoas falarem assim, o político é isso, o político é aquilo, mas hoje, com o deputado Zé Silva, a gente falava justamente isso aqui, da necessidade que a gente tem de fazer com que a legislação ela possa prever isso aqui, porque na verdade tem muitas coisas. Quando que você ia esperar que uma barragem dessa ia se romper, né? Aí o deputado estava falando lá, mas aconteceu no país tal, no país X, Y, e no Brasil, infelizmente, ainda é a montante. Mas é porque a gente foi deixando isso acontecer. Eu colocava lá, olha, é hoje que precisa da intervenção. Então, é isso que a gente está fazendo hoje. Eu espero, sim, Alan, que a empresa Vale seja cobrada na medida até a mais, porque é o que eu falei, uma pessoa que tem um comércio em São Sebastião de Águas Claras, por exemplo, que ele não depende de nada da Vale, ele foi extremamente prejudicado e vai ficar lá com o seu comércio, muito possivelmente vai fechar se não tiver uma clientela. Então, precisa, sim, que a gente tome as providências. Apesar de eu falar muito, você queria falar sobre isso, doutor? Não. Eu acho que a Ivete Patrícia está dizendo aqui, que agradecendo a gente, a Aldemília, essa reunião sobre o plano de emergência em caso de rompimento da barragem, essa reunião será amanhã, não é isso mesmo, Aldo? Eu acredito que foi isso que ela quis dizer. O Sidney José, já vi reportagem que fabricam tijolos, ele está falando exatamente daquela questão de você aproveitar os rejeitos, né? E a gente está caminhando para isso. Né? E tomara que seja assim. Eu vi essas reportagens de uma forma muito, muito veemente, na época que a barragem da mineração Rio Verde, ela se rompeu, aí o Flávio Machado, salvo me engano, ele começou a criar um pavieco, aquele negócio todo, nada foi para frente, né? Mas era ali uma possibilidade que talvez a sociedade pudesse empurrar as mineradoras para que isso acontecesse. Mas antes disso, Silvânio, eu diria que muitas empresas, inclusive aqui eu vou citar uma empresa que eu trabalhei bastante, muitos anos com eles, a Jaguar Mining, sim, e muitas outras eu sei, elas já estão caminhando no sentido de trabalhar com rejeitos, empilhagem do rejeito seco. Sim. Ao invés, porque o grande problema de barragem, a gente não veio aqui hoje para ensinar barragem, para dar aula de barragem, mas o grande problema de barragem é a água. Né? O problema não é a barragem, o problema é a água. Você acha que a água sumiu, mas ela está lá embaixo, né? Então, se você consegue gerar o rejeito e estocar esse rejeito sem a presença de água, o rejeito seco, aí você não tem problema. Sim. Você tem pilhas, assim como você tem pilha de estéreo. Isso. Então, muitas empresas, eu citei aqui a Jaguar, mas já está bastante adiantado nessa direção. Entendi. Né? De abolir as barragens.
eu acho que do mesmo jeito que às vezes a população... Vamos ligar esse ar? Fazer barulho para os outros aí. Do mesmo jeito que a população... Tá quente. Do mesmo jeito que a população cobra muito várias questões, eu acho que está na hora da população se organizar para cobrar esse tipo de ação dentro das empresas, né? A Priscila está falando... Perdão, se eu ia falar... Não, eu queria fazer só um comentáriozinho aqui que eu acho oportuno. Chamar a atenção de que, ao contrário da grande maioria das estruturas de construção civil que se existem por aí, a barragem de rejeito, vocês vão ter sempre em mente isso, ela é uma estrutura dinâmica. Ela está em constante construção, ela nunca acaba. Isso. Ela começa um dia e vai, à medida que ela está sendo operada, ela está sendo construída. O que significa isso? Hoje, ela determina um determinado cenário em termos de segurança. Amanhã, ou um ano depois, pode ser outro, completamente diferente. Entendi. Já que foram introduzidas outras variáveis naquilo, né? Então, ela só conclui a vida dela de crescimento, de mutação, quando finaliza o processo. Aí ela é abandonada com uma série de cuidados e reincorporada na natureza. É interessante isso que o senhor falou, porque quando eles falam... Função permanente. Quando o senhor, mas o final da fala do senhor é muito interessante. Quando a gente vê falar assim do Não. Fugiu a palavra. Quando a barragem ela vai ser descomissionamento, agora veio. Então, esse descomissionamento não é simplesmente parar de usar a barragem, é entregar aquele terreno todo ali para a natureza nas melhores condições possíveis do meio ambiente, não é isso mesmo? Exatamente. Que as pessoas reincorporar o meio ambiente. Porque quando as pessoas falam assim, a mina fechou e essa barragem lá de São Sebastião de Águas Claras, ela está nessa linha, né? Ela já tem muito tempo que eles não trabalham, não colocam mais rejeito lá. Só que o tempo todo eles têm que estar movimentando ali para entregar aquilo da melhor forma possível. Exato. E é por isso que é importante que o empreendedor, durante toda a vida da mina, ele destaque um recurso à parte para ser utilizado nesse momento. Esse descomissionamento. Porque se ele não estiver preparado em termos de recursos, como que ele vai fazer? Ele simplesmente vai abandonar. Né? Até essa fiscalização é importante, né? Será que está sendo fiscalizado esse recurso aí? Qual é o seu plano para quando Exatamente, importante. Alda, eu esqueci o nome da sua mãe e você podia... Dona Claudete, ela entrou aqui, ó. Hoje eu vou sortear ao final aqui um doce de leite da Dona Claudete. Não vou sortear livro. Eu vou sortear um doce de leite da Dona Claudete, delicioso. Passei lá essa semana em Honório Bicalho. Quando vocês forem para Rio Acima, viu, doutor? Quando você for para Bicalho ali, tem ali a fazenda que era do Olavo, não, eu esqueci. Mas antes de Bicalho ali, o pessoal fica vendendo doce na beirada da rua. Ali era uma fazenda antigamente e faz um doce maravilhoso. Passei lá, comprei um doce na mão dela, falei assim, olha, Dona Claudete, eu vou sortear esse doce aqui, nós vamos sortear ele hoje. A Débora está dizendo aqui, gostaria de saber sobre a barragem localizada no Jambreiro, mina de Águas Claras. Se houver risco de rompimento, atinge o bairro, rolaria? Sinceramente, tenho receio de atingir a escola onde meu filho estuda. Débora, minha filha também estuda lá, a São Tomás de Aquino, né? E todo mundo está com medo. Ela chega em casa e fala, papai, se a barragem estourar, a escola está perigosa lá. Mas eu acho que não tem esse perigo assim nessa medida, né? O senhor sabe de onde eu estou falando, eu sei, nós abordamos esse tema no início, né? De fato, o Ribeirão do Cardoso, ele está na rota do rejeito, né? Da lama, caso ocorra. O que chama atenção é que essa barragem já foi desativada há muito tempo. E eu acredito, sem ter elementos para afirmar isso, mas eu acredito que ela esteja suficientemente segura para se pensar nisso agora. Ela é uma das barragens, já foi feito o descomissionamento dela, né? Acredito que sim. Pelo tempo que tem e tal, a gente vê, inclusive eu recebi mensagens, né, de uma pessoa me mandando fotos de lá, falou, olha, tá vazando água.
Eu fiquei de mandar essas fotos para o pessoal da Vale, a gente fez contato lá, mas ainda não tive resposta. Mas eu quero crer com muita fé que aquela ali é enorme, né? E aí, não está no rol das minhas preocupações. Também não. A dona Maria Antônia está falando que eu, né, o Silvano, é o único vereador que está falando do assunto. Dona Maria, a Câmara é um conjunto de pessoas que representam um pouco da sociedade e a gente tem lá, sim, outros vereadores preocupados. Hoje mesmo, na reunião com o Zé Silva lá, nós tínhamos lá o vereador Álvaro, o vereador Pinho, o vereador Boi, me perdoa, o presidente da casa, todos preocupados com esse assunto aqui, e é lógico e evidente que a gente está, sim, preocupado, continue acompanhando nosso trabalho aí. E tem um punhado de gente aqui falando que quer doce. Eu acho que eu vou acabar com a live no melhor dela. Diz que a gente tem que acabar alguma coisa quando estiver no melhor momento, para não ficar ruim, né? E eu vou terminar a live e espero que as pessoas... Quero falar uma coisinha. Por favor. Se ainda em tempo. O tempo que o senhor quiser falar, as pessoas estão ávidas disso. Aliás, uma pessoa já fez mais uma pergunta aqui, eu, lógico, evidente, vou colocar a pergunta dela. Eu gostaria antes de concluir a respeito, de apresentar uma analogia que eu costumo fazer, mas que eu acho que é bem oportuna. Vamos tentar pôr a câmera aqui, isso aí, ó. Deu? É o seguinte, eu costumo, nos treinamentos que eu já pude ministrar até hoje a respeito da rádio, eu costumo associar, criar uma analogia, né, entre a questão da segurança da rádio, da estabilidade de uma estrutura chamada rádio, com um banquinho de quatro pernas, onde cada perna significa um momento da barragem. Sim. A primeira delas seria o projeto. Um bom projeto. O projeto tem que ser adequado, tem que ser de acordo com o terreno, tem que envolver uma equipe técnica capacitada, tem de dispor de um manual de operação, significa o que o projetista imaginou para aquela barragem, tem que estar escrito para ser repassado a tantos quantos no futuro necessitarem dele, e um plano de segurança. Quer dizer, tudo isso envolve o momento projeto. Então, um bom projeto tem que abordar todos esses temas e ser, sobretudo, um projeto seguro e um projeto adequado àquela condição, àqueles materiais, àquele momento. Essa seria a primeira perna. A segunda perna seria o momento seguinte, seria o da construção. Ou seja, a construção deveria atender exatamente o que o camarada do projeto pensou, teria que ser um espectro fiel do projeto, teria que se apoiar em ensaios e testes tecnológicos necessários e deveria haver, durante toda a construção, uma interação permanente e intensa com o projetista. Ou seja, ele deveria ser o fiel retrato do que foi imaginado no projeto. Sim. E, finalmente, a operação e o gerenciamento, quer dizer, a vida da barragem durante toda a sua necessidade, toda a sua vida útil. Isso. Ela deveria ser acompanhada deve ser acompanhada de uma fiscalização permanente, um monitoramento e controle permanentes e a procura de sinais, de cuidados, merecer auditorias periódicas independentes e o plano de ação haver um plano de ação ao lado dele para que, se acontecer algum sinal, ele ter tempo suficiente para avisar as pessoas. Quer dizer, todas essas três pernas... Se uma quebrar, já era. Exatamente. Nenhuma delas pode... E mais do que isso, além disso, elas têm que ser integradas entre si. Porque se o projeto não for de acordo com a construção com a operação e o gerenciamento também não refletiu o que o projeto pensou, se uma dessas partes falhar, ou a interação entre elas falhar, tudo falha. O banco não fica em pé. Então, essa figurinha eu acho que espelha bem o que uma barragem em especial exige e, sobretudo, os problemas que a gente está passando hoje em dia, de alguma forma, são reflexos de uma falha em algum desses instantes da barragem. Eu acho que são esclarecimentos importantes, né?
esse banquinho aqui, eu vou usar ele lá no meu gabinete para algumas ações que a gente for desenvolver, que é extremamente didático. É muito didático. Esse banquinho é super interessante. Vou usar ele com a minha equipe lá. Gostei muito dessa analogia que o senhor fez aí, que reflete muito o que está acontecendo hoje. Quando a gente pega Brumadinho, por exemplo, você vê que esse gerenciamento talvez foi a perna que mais faltou lá, né? E a gente tem aqui as que a gente está com tanto medo delas aí, e vamos fazer de tudo para essa perna não quebrar. Doutor Elcio, o senhor é uma pessoa que é muito querida. E as pessoas estão fazendo alguns outros comentários aqui, eu vou continuar lendo. A Magda Lois está dizendo, agradecida pelas informações muito importantes do doutor Elcio Barbosa, autoridade competente de grande interesse para todos nós novalimenses. E que continuemos contando com o apoio do vereador Silvânio, sempre, para essas e tantas outras questões que nos afligem. Magda é uma colega muito querida. Pois é, Magda, espero que você continue acompanhando meu trabalho. Eu falo sempre que o nosso trabalho ele só vai ficando melhor à medida que as pessoas possam, às vezes, nos corrigir naquilo que a gente, às vezes, acha que está fazendo muito bem feito, mas não está de acordo com a vontade do povo, e que vai recebendo esses feedback aí, né? Olha, bacana, vamos fazer isso, e é assim que a gente vai crescendo com o que está fazendo. Tem um punhado de gente falando que é o doce, vou dar esse doce para todo mundo. Hein? A Camila Lloyd está aqui dizendo, né? Muita gente deveria estar assistindo. Vamos compartilhar, gente. Camila, esse nosso vídeo, ele fica liberado aí na internet ainda, e a gente já começamos a colocar no YouTube, que aí fica mais fácil, a pessoa pode cortar e voltar e tal, eu acho que é interessante, né? E a gente tem deixado lá, outro dia nós tivemos aqui com o doutor... me ajuda aí, esse menino fica ali, mas ele não lembra os nomes, e ele sabe que eu esqueço do nome de todo mundo. Qual foi o médico que veio aqui outro dia? João Hernani. João Hernani. Eu já ia falar que ele também esqueceu, mas não esqueceu não. João Hernani fez aqui uma palestra, uma apresentação muito bacana, e fica lá, as pessoas às vezes têm alguma dúvida, vai lá, entra e tal, eu acho que isso é muito bacana. Então, Camila, bacana aí, você tá acompanhando a gente, passa para suas amizades, as pessoas que você gosta aí. Ela está dizendo, inclusive, que já compartilhou. A Márcia Augusta está falando aqui, muitos só querem aparecer, você está de parabéns pela sua iniciativa. Vamos em frente, Márcia. A Paula Rocha, eu quero doce. Paula, esse doce é bom demais, hein? E eu mandei colocar mais alguns nomes aqui, para todo mundo participar do sorteio. O doce, quem for para Rio Acima, para Honório Bicari, passa lá na Albenir e compra um doce, que é delicioso o doce. É do Sossalve? Isso aí, Sossalve. Eu pelejei para lembrar o nome da fazenda. Você sabe, quando eu era menino, a gente vivia muito naquela região ali. Sossalve tinha muitos animais, né? A gente ia lá. Sossalve era uma figura. E aqui é a esposa dele, uma pessoa de um carinho muito grande com a gente. Então vamos lá, vamos fazer o sorteio. Manuel, será que você vai ganhar o doce? Vamos ver, hein? Enfia a mão aí e tira um papelzinho. Vamos ver quem que ganhou o doce. Nilson Rodrigues. Nilson, depois, se você puder deixar aí o seu endereço, a gente vai te procurar e nós deixamos para você o doce lá. Espero que você goste muito. Mais do que o doce, eu penso que é um doce aqui ter recebido o senhor, ter podido feito esses esclarecimentos, né, para as pessoas. Eu penso que isso é muito rico. O que dá mais medo na gente não é se lá vai estourar ou se não vai estourar, é a falta de informação, é a gente ficar sem saber, né? Porque se a gente sabe que vai estourar, a gente, racha fora e vai para algum lugar. Agora, se a gente fica nessa indecisão aqui, é muito ruim. Então, eu penso que é muito rico esse momento que nós tivemos aqui hoje. Agradeço o senhor muito. Não é a primeira vez que eu o convido para participar de alguma coisa do meu gabinete. O senhor sempre ali muito atento, nos ajudou muito naquela questão lá do Rego Grande. Não surtiu efeito ainda, mas o senhor, mais que eu, sabe, pela idade que o senhor tem, eu tenho certeza que o senhor sabe, que a política ela é lenta, a gente vai tentando e uma hora a coisa vai dar certo. E eu espero com muita fé que o Rego Grande deixe de ser a vergonha de Nova Lima e volte a ser novamente o cartão postal que a nossa cidade tem.
Só faça as considerações finais do senhor. Muito obrigado. Eu ficaria muito feliz, muito satisfeito, se eu tivesse, se eu tivesse a certeza de ter alcançado, pelo menos em parte, o meu objetivo aqui, que era trazer uma mensagem de maior conhecimento e, com maior conhecimento, maior tranquilidade. Porque eu acho que as notícias estão chegando, e até porque os jornais, a mídia, de modo geral, procuram exagerar São mais. São muito sensacionalistas. Para trazer sensacionalismo, mas as barragens são as mesmas que eram há 3 anos atrás. Como o Silvânio colocou, em 3 anos para cá, elas não podem ter tão drasticamente piorado como está sendo mostrado. Né? Então, eu acho que o cenário não é esse. Houve muita bobagem que a imprensa noticiou aí, esses casos, não era para ter acontecido, mas foram falhas clamorosas, mas falhas. E de um modo geral, eu acho que os bons mineiros estão trabalhando bem com as barragens se Deus quiser, esse negócio não vai ser essa reação em cadeia que está sendo delineado pela imprensa. Com muita fé. É o meu sentimento. É isso aí. Calcado no conhecimento de anos de estudo e de trabalho, não é isso mesmo? Isso aí. Eu tenho certeza que nós deixamos de dar resposta para muita gente, mas em compensação também elucidamos aqui muitos fatos. A vida é assim. Espero que vocês tenham uma boa noite. Desejo presença de Deus na vida de todos vocês. Na quarta-feira a gente vai estar aqui com o advogado, o Ricardo Leite e a Ávila Grazielli, falando sobre, mais uma vez, né, sobre a internet e os males do mau uso dessa internet na vida das pessoas, né? As consequências psicológicas de mentiras e tanta coisa que acontece na rede. Semana passada a gente falou sobre isso também, só que na quarta a gente vai trazer um advogado que aí vai poder falar também do lado do direito aí. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até uma próxima.